Boa noite a todos. Vamos aqui serenar nossos pensamentos, pedir proteção a nossos mentores, a nossos espíritos guardião, aos anjos guardiães também que nós temos com a gente, e pedir também um pouco de entendimento para o nosso amigo palestrante passar as palavras com tranquilidade para a gente poder estar entendendo. Isso é necessário. Deus, Pai de amor, de bondade e benevolência, traga paz para o mundo e para nós aqui encarnados e tanto os desencarnados. Deus de amor. Cortou, mas vamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai da prática de todo o mal, que assim seja Jesus. Jesus de amor, de bondade e benevolência, traga paz ao mundo e a nós. Ao nosso irmão aqui, palestrante, passa o microfone. Desculpa por alguma coisa. Obrigado. Primeira vez, gente? Boa noite. Uma alegria estarmos juntos, desfrutando deste ambiente tão gostoso que essa casa nos fornece gratuitamente, e a gente aqui a renovar essas energias. Que a reunião da noite possa nos trazer reflexões pessoais, que a gente possa tentar colocar isso no nosso dia a dia. Eu vou pedir licença para vocês para falar sobre um assunto que eu já trouxe aqui há muitos anos atrás, mas é um assunto que sempre as pessoas estão com dúvidas, quem está entrando na doutrina espírita, às vezes até pessoas que já estudam, porque não tem muito isso em Kardec. E é um assunto interessante, que eu acho que vocês vão gostar, né? É um assunto sobre as cirurgias espirituais. Nós vamos entender aqui como que funciona isso, se a gente deve fazer, se a gente não deve, o que o Espiritismo fala, o que o Espiritismo pensa das doenças. Então é um assunto bem amplo que a gente vai resumir. Mas para começar o nosso bate-papo, eu vou falar de 3 cirurgias espirituais que eu tive a oportunidade de presenciar. A primeira delas foi um paciente que ia fazer uma cirurgia de coluna de hérnia de disco. Eu sou cirurgião, entrei na sala cirúrgica e perguntei para ele: fulano, que perna que dói? Geralmente a hérnia sai de um lado e dói o ciático de um lado. Ele falou: doutor, 15 dias que eu não sei mais o que é dor. Eu falei: pô, para, só opera hérnia de disco quem está com dor. Se o senhor está sem dor, pode suspender a cirurgia e o senhor vai para casa. Não. 6 meses com dores insuportáveis. Demorou para fazer o exame, demorou para fazer o pré-operatório, demorou para marcar a cirurgia. Se essas dores voltarem, eu não sei o que eu sou capaz de fazer, eu quero que o senhor me opere. Tudo bem, tá lá a ressonância, faz um corte pequenininho, vai com o microscópio lá dentro, cadê a hérnia? Já sumiu. Chama a escopia, vê se nós estamos no lugar certo, L4, L5, lado direito. Abre um pouco para baixo, vê se ela migrou para cima, nada. Ele estava curado. Havia feito uma cirurgia espiritual. E houve uma cura total. Porque ele estava sem dor e estava sem hérnia. Nós abrimos, ele voltou no ambulatório, tirou os pontos, nunca mais vi esse paciente. Cirurgia espiritual de sucesso total. Segundo caso, colega nosso Kardec de Rio Preto, dores na coluna cervical que irradiavam para o braço, falha no tratamento clínico. Eu falei: olha, você não aguenta mais de dor, vamos fazer a cirurgia, você vai ficar bom. Não, quero tentar uma cirurgia espiritual. Fez e ficou sem dor. Passado um ano e meio, as dores voltaram.
agora mais intensas, irradiando para o braço direito e para o braço esquerdo. Dor insuportável. Fez a ressonância, outras 2 hérnias. Ou seja, agora ele tem 3 hérnias de disco. Não melhorava. Eu falei, vamos fazer a cirurgia, você vai ficar bom. E ele, não, vou tentar de novo a cirurgia espiritual. Fez e ficou sem dor. O segundo caso da noite é um caso de cirurgia espiritual de sucesso parcial. A pessoa melhorou da dor, só que as hérnias estão lá, a doença está lá, ele não foi curado. O terceiro caso, pessoal, é um caso fatídico. Conta a revista Veja, o jornal Estadão, que em 1996, um rapaz no Rio de Janeiro, sentindo fortes dores na coluna, procurou um hospital lá de Nova Iguaçu. Não melhorando, ele foi no centro de curas de um médium famosíssimo à época, Rubem Faria Júnior. Lá chegando, ele sentiu passar um líquido gelado nas costas e a introdução de um objeto que mais tarde as testemunhas vieram dizer que se tratava de um bisturi. Daquele momento em diante, ele perdeu o controle das pernas. O laudo pericial mostra que houve um infarto na medula, na altura da 10ª vértebra torácica. E esse rapaz nunca mais voltou a andar. Esse médium foi condenado à época a pagar uma indenização altíssima na época, 30 mil reais. Se a gente fosse corrigir isso, seria um absurdo. E pagar 80% do salário desse trabalhador que nunca mais voltou a trabalhar. Conta lá na revista, no jornal, que esse médium era muito famoso, ganhava muito dinheiro, andava de carro importado já naquela época, tinha casa em Miami. O terceiro caso da noite, pessoal, é um caso de cirurgia espiritual de falência total, porque além de não melhorar, piorou. Aí vem a primeira pergunta: Rogério, devo fazer uma cirurgia espiritual ou não? E aí, gente? Pode dar tudo certo, como pode dar muito errado, não é assim? E aí, o que a gente responde para aquela pessoa que é nosso amigo, que sabe que a gente vai no centro, que a gente estuda, né? Minha sogra: Rogério, eu estou com um problema na coluna, você me recomenda fazer uma cirurgia espiritual? O que eu falo para ela? Sogrinha querida, vai no Rio de Janeiro procurar o médium Rubem Faria Júnior. Posso fazer isso com ela? Não, né, gente? Minha sogra é ótima, estou brincando, hein? Para a gente responder essas perguntas, nós pegamos um livro do Divaldo, chamado Trilhas da Libertação. O Divaldo psicografa o espírito do Manuel Filomeno de Miranda. Essa dupla, pessoal, tem vários livros sobre obsessão, que é quando o espírito desencarnado quer prejudicar a pessoa aqui na Terra. Ele é profundo estudioso das obsessões. O livro conta várias histórias, mas a história que chama a atenção é que a equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, a qual Manuel Filomeno de Miranda acompanha, foi chamada a atuar num centro, numa grande capital brasileira, onde se privilegiavam os efeitos da mediunidade de cura aos verdadeiros preceitos espíritas. Lá chegando, pela visão espiritual, eles já perceberam o ambiente pesado, um clima na casa ruim. Notaram que formava uma fila enorme na porta do centro e os ajudantes do médium de cura distribuíam fichas e cobravam dos pacientes que seriam operados, justificando que os instrumentos usados pela cirurgia eram caros e eles precisariam ajudar. Quem fazia as curas era o médium Davi. O Davi, com problemas em outras encarnações, reencarnou com o dom da mediunidade de cura.
uma mediunidade muito forte, e curou muita gente com a sua mediunidade. Mas com o tempo ele foi ficando muito famoso, o orgulho exaltado, reconhecido por todos, passou a ganhar muito dinheiro, distúrbios de alcoolismo e na sexualidade. Esse era o médium que fazia as curas. O espírito que operava os pacientes era o espírito do Dr. Hermann Grass, um médico muito hábil da Primeira Guerra Mundial. Dr. Hermann, na encarnação anterior, embora fosse um excelente cirurgião, praticou muito aborto a troco de ganhar dinheiro. Quando ele desencarna, pessoal, para onde que ele vai? Direto para o umbral, perseguido por aqueles que ele tirou a vida. Quando ele consegue se recuperar, ele combina com o Davi: Davi, nós estamos mal aqui, precisamos ajudar o povo, precisamos refazer as coisas erradas que nós fizemos. Você reencarna com a mediunidade e cura, e eu vou fazer as cirurgias. E durante muitos anos isso funcionou muito bem. Assim que o Davi chegou no centro, o Dr. Hermann já incorporou nele e pediu que viesse o primeiro paciente. Contam o espírito Manuel Filomeno de Miranda que só naquele momento a espiritualidade protetora da casa conseguiu estabelecer as defesas para que fosse possível a cirurgia ter sucesso. Então ele fala que estendeu uma lâmpada como se fosse um laser no ambiente, telas plasmáticas que propiciavam 3 coisas. Primeiro, corta e não dói, anestesia. Corta e não sangra, hemostasia. Corta sem esterilizar e não dá infecção, asepsia. Pela visão espiritual, o Manuel Filomeno de Miranda já percebeu que o Dr. Hermann, enquanto a paciente vinha, ele já viu o problema dele. Era um nódulo superficial na mama, e aquilo facultaria a ele uma grande exibição cirúrgica. Ele chama a paciente, tira a roupa dela meio bruscamente, fala: você tem que pensar em Deus. Pega o bisturi, passa, com a própria mão ele vai divulsionando os tecidos e tira aquele nódulo. Com a própria mão ele fecha, passa um esparadrapo, uma faixa, pegou o nódulo na mesa e falou: toma, leva para o patologista para provar que eu te curei. Naquela noite, Filomeno de Miranda conta que foram realizadas outras 80 cirurgias, nenhuma de grande dificuldade, em lugar difícil, embora fosse possível, e a maioria mais tentame de cura do que cura verdadeira. Acabada a reunião, iniciou-se o processo de desobsessão do Davi, do médium, da pessoa encarnada. O Davi, nessa época, era casado e tinha 2 filhos pequenos. Tarde da noite, acompanhado daqueles que o bajulavam aqui na terra, né? Aqueles que viam a grandiosidade dos feitos dele, as curas, os seus bajuladores, e acompanhado de espíritos que gostavam das mesmas coisas que ele, eles rumaram a um chique hotel da cidade. Lá, depois de uma farta refeição, regada a muita bebida alcoólica, o Davi encerra a noite tristemente aos beijos com outras 2 moças. Pessoal, a história é muito legal, vale a pena. Trilhas da Libertação é muito mais detalhe, aqui a gente faz um resumo. Mas como que é feito o processo de desobsessão? Durante o desprendimento do sono, recolhe o espírito do Davi, os espíritos dos médiuns da casa, o espírito do Dr. Hermann e a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Sentam lá no plano espiritual: Davi, olha o rumo que você está dando para a tua vida, Davi. Lembra do que você combinou de ajudar a todos,
de não ajudar só quem tem dinheiro. Lembra, Davi, do teu compromisso moral, do exemplo que você tem que dar para as pessoas. O Dr. Herman, pessoal, percebeu que estava errado. Primeiro que não era ele que curava, era Deus e os espíritos superiores. E que aquela lambança que ele fazia na cirurgia, os gritos, as excrescências jogadas, não precisava nada daquilo para ter cura. E mudou. Mas o Davi foi irredutível. E os dirigentes da casa espírita convidaram ele a se retirar. Logicamente que o Davi ficou muito bravo. O centro era lotado, vinham caravanas de ônibus do Brasil inteiro para fazer cirurgia espiritual com ele. E ele não teve dúvida nenhuma. Abriu o seu próprio centro de cura. Aí, pessoal, os problemas começaram. Pouca cura, pacientes com dor, outros voltavam com infecção. Para vocês terem uma ideia, o painel mental do Davi era tão ruim que ele não mais conseguia sintonizar com o Dr. Herman. Espíritos brincalhões incorporavam o Davi, sem saber nada de medicina, imitavam os trejeitos do médico alemão, o vozeirão, o jeito de andar, o sotaque alemão, e esses espíritos faziam as cirurgias espirituais. Olha o perigo. Numa noite, o Davi se sentia perseguido, à época, como de fato era, por espíritos obsessores, e ele andava armado. Após se embriagar, discutir com outro rapaz, ele foi agredido. No momento que ele tirou o revólver para revidar, ele sofreu um infarto fulminante e acabou ali tristemente essa existência na Terra. Os espíritos contam que, devido ao bem que ele fez, ele foi trazido de volta para o mundo espiritual, porque ele se comprometeria mais, tornando-se um homicida, um assassino. Então a espiritualidade recolhe o espírito dele. Pessoal, primeira pergunta da noite: existe cirurgia espiritual, sim ou não? O que vocês me falam? Sim? Ok. Nós, alguns aqui já fizemos, outros já vimos, né? O Divaldo é um baita médium. Está escrito no livro do Divaldo, é porque existe. Segunda pergunta: como o Espiritismo explica a cirurgia espiritual? É simples, gente. Mas como funciona? Vamos lembrar. O Espiritismo, através de Kardec, nos diz que existem 3 elementos no universo. Esses 3 são totalmente diferentes um do outro. O primeiro é Deus, único, inteligência suprema, criador de tudo, uma coisa à parte. Aí vem o segundo, que é o que a gente chama de princípio inteligente, que são os espíritos. Nós não sabemos como que funciona o espírito, sabemos que é inteligência, mas não sabemos a forma, diz que não tem forma, não sabemos. Mas existe um terceiro elemento, pessoal, esse a gente conhece, é a matéria. A matéria, ela existe de 2 formas: a matéria bruta, que é essa matéria nossa, que a gente vê, que a gente mede, né? O ar a gente não vê, mas consegue medir as moléculas, os elétrons, os átomos. E existe uma outra matéria, que é a matéria etérea. Essa matéria está presente no mundo espiritual e o homem não tem acesso a isso. O médico, o fisioterapeuta, o farmacêutico, quando vão curar uma pessoa, eles atuam onde eles conhecem, na matéria bruta, fazendo uma cirurgia, dando remédio, né? A cirurgia espiritual é feita na matéria espiritual, que é o perispírito. Quando o perispírito da pessoa, vamos falar entre aspas, está remendado, está consertado, está curado,
isso espelha no corpo físico, e o físico está curado. Então a cirurgia espiritual é realizada no perispírito. Vamos dar um exemplo para clarear isso. Em outra encarnação, eu muito bravo, revoltado, violento, dei um tiro no coração de uma pessoa. Por uma lei de ação e reação, marca o meu perispírito. Aí eu desencarno, já vou direto lá para o umbral. Puxa vida, de novo, matei mais um, não é possível. Eu preciso voltar para a terra, eu preciso mudar, eu preciso ser pacífico, eu preciso ser bondoso. Não é possível que toda encarnação é essa mesma história. Faz 10 encarnações que eu mato alguém. Peço uma outra oportunidade para Deus, e dessa vez eu mudo. Passo aí no centro, tomar passe, ler livro espírita, tentar ajudar as pessoas. Quando alguém me agride eu fico quieto. Mas estou lá nos 30, 40 anos de idade, sem beber, sem fumar, fazendo esporte. Eis que dá um problema no coração. Uma arritmia, uma insuficiência cardíaca, um infarto. Porque o perispírito está doente. E de alguma forma isso vai modificar o nosso corpo. Quando a gente vai nascer, vem o espermatozoide do pai e o óvulo da mãe. Os dois se juntam para formar a nossa genética. Pessoal, quando vai juntar esses dois, existem bilhões, vocês estão ouvindo certo, bilhões de combinações possíveis, que vão mexer desde o formato do cabelo, da cor, do rosto, dos órgãos internos, do tamanho do cérebro, da função. Bem aquele é você. Aquela pessoa que está formada a partir dos cromossomos foi guiada pelo perispírito. O perispírito guiou a formação do nosso corpo. Então, quando o perispírito está curado, nós estamos curados. Está entendido isso, gente? Esse senhor que foi fazer a hérnia de disco, ele mandou uma carta para um centro lá do Rio de Janeiro, né? Sou fulano de tal, tenho um problema de hérnia de disco, já fiz a ressonância, estou com dor insuportável, gostaria de fazer uma cirurgia espiritual. O centro devolve essa carta. Seu fulano, vai ser um prazer atendê-lo. No dia tal, o senhor vai tentar ouvir uma música calma, fazer uma refeição branda, fazer uma oração, dormir mais cedo, porque nesta noite os nossos médicos espirituais vão aí na sua casa. Aí os espíritos bons vão lá e curam o perispírito da pessoa. No outro dia a pessoa acorda curada. Tem a parte do merecimento, tem a parte da fé. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. É que agora é o mecanismo. E essa cirurgia do João de Deus, essa cirurgia do Davi que nós vimos na história, que corta, que abre, e aí? Essa cirurgia espiritual é feita no perispírito ou no corpo? O que vocês falam? E aí? Vem a dúvida? O Espiritismo explica isso? Tem explicação também, pessoal. Explicação. Existe uma matéria chamada ectoplasma. O ectoplasma é uma matéria que está entre a matéria etérea e a matéria bruta. Dotada de princípios elétricos e magnéticos, o médium de cura e aquele médium de materialização, tanto ele doa ectoplasma, como ele capta o ectoplasma do ambiente e dos espíritos que estão ajudando. Então é como se ele moldasse a matéria. Se alguém aqui já viu materialização, do nada aparece uma pessoa, aparece um objeto, uma materialização. Então
moldar o ectoplasma faz com que é como se você entrasse dentro do corpo da pessoa, porque você está mexendo com uma matéria que não é matéria nossa, é uma matéria espiritual. A grande pergunta da noite: devo fazer uma cirurgia espiritual ou não? E aí, pessoal, o que vocês pensam? Devemos fazer? E se acontecer um caso ruim daquele lá? E aí? Pessoal, sempre que a gente tiver uma dúvida na vida, qualquer dúvida, sei lá, dúvida do meu emprego, dúvida do meu casamento, dúvida de uma doença, nós temos que procurar Jesus, porque Jesus tem a resposta para a gente, tá? E a primeira questão é que quando Jesus percebeu que ia ser crucificado, ele chama os apóstolos e começa a dar orientações. A partir de amanhã eu não vou estar mais com vocês. Os apóstolos se desesperam e ele começa a ensinar os apóstolos e diz: curai os doentes, limpai os leprosos, espantai os demônios, ressuscitai os mortos. De graça recebestes, de graça dai. Não é assim? Todos os apóstolos, ou a grande maioria deles, eram médiuns de cura. Qual que é o recado que Jesus dá para a gente e para eles? Mediunidade não pode ser cobrada. Envolver o dinheiro, pessoal, está errado. Porque o médico, os profissionais da saúde, eles vão estudar, eles investem na carreira, eles fazem curso, congresso, eles montam a clínica. O médium não. O médium recebeu aquilo de Deus para ajudar todos, indistintamente se é pobre, se é rico. Então a mediunidade, qualquer que seja ela, não pode ser cobrada. Nem a pintura, nem a psicografia. Porque quando a pessoa se envolve com dinheiro, ela está mexendo com uma coisa física, material. E a cirurgia é espiritual. Espírito superior gosta de dinheiro? Está preocupado com o dinheiro? Jesus estava preocupado com o dinheiro? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você está tão preocupado com isso, né? Com a política, quem que é o presidente, quem que é o deputado. A preocupação não é essa, a preocupação nossa é espiritual. Esse tem que ser o nosso foco. Então, se eu for recomendar uma cirurgia espiritual, a primeira coisa é: tem cobrança? Tem. Não vá. Essa é a primeira coisa. Rogério, mas eu vou lá na casa espírita e eles pedem uma doação de uma cesta básica, um pacote de fralda geriátrica, sem problema. Ninguém vai vender fralda geriátrica para comprar casa em Miami e carro importado. Sem problema, podemos ajudar. Como que funcionava no João de Deus? Não cobrava cirurgias. Acabava a cirurgia, a pessoa, os ajudantes vinham: fulano, você precisa tomar esse remédio, porque daqui 3 meses tem que fazer outra cirurgia espiritual. Custa R$10. Não puder pagar, não paga. Mas vem um, dá 100. Outro dá 1.000. O outro tem uma grande cura. Por exemplo, veio aquela Oprah dos Estados Unidos que o salário dela por mês é R$10 milhões. Se uma pessoa é curada, para ela doar 1 milhão é pouco. Está envolvendo dinheiro. Nós vimos isso recentemente na imprensa. Uma atriz que teve um problema numa cirurgia plástica, virou para uma religião, e aí ela se desentendeu lá na religião, e hoje ela está cobrando na justiça 2 milhões que ela doou para a igreja. Está cobrando na justiça, ela quer que devolva o dinheiro dela. Percebam? Então, envolver o dinheiro, existe esse problema. É por isso que na casa espírita não tem isso. Porque quem está envolvido com isso está com a mente na coisa material. Nós temos que buscar o espiritual. A outra questão é o médium, né? É uma pessoa pacífica, é uma pessoa bondosa, ouve todo mundo, dá atenção para todo mundo,
hábitos de vida saudável, é grande a chance dele estar sendo amparado por espíritos bons e afastando espíritos ruins que possam se intrometer no sucesso de uma cirurgia. A Associação Médica Espírita, não recomenda cirurgia com corte. Ah, mas por que, Rogério? Não funciona? Funciona. Nós vimos, né? Vimos no Davi, vimos no João de Deus, né? Quantas curas. Quem que assistiu o filme do Zé Arigó? Alguém que assistiu? Gente, tem que assistir, viu? É super legal. Zé Arigó é um médium antigo, mais antigo que o João de Deus. Vale demais a pena. Era o outro que cortava também. Mas a Associação Médica Espírita entende que pode ser curado sem corte. Para que correr o risco do corte? Não faz sentido. Nós temos aqui na região, por exemplo, em Birigui, o Sérgio, acredito que ele já veio fazer palestra aqui, né? O Sérgio é um que tem um trabalho enorme lá de curas espirituais. Recebe o espírito do Dr. Ludwig, tudo sem corte. Vários casos, ele tem um livro de relato dos casos, do exame, né? Então, sim, pessoal, nós podemos procurar a cirurgia espiritual se a gente sentir que isso faz bem e que a gente deve seguir nesse caminho. E pode ser que funcione sim. Mas a doutrina espírita tem outra visão. A doutrina espírita entende que toda doença e todos os problemas nossos decorrem de falhas no nosso caráter, no nosso espírito. Porque se a gente fosse espírito perfeito, nós não estaríamos aqui nesse mundo de sofrimento. Se eu tenho problemas, é porque eu preciso mudar alguma coisa. E Deus não faz a gente vir aqui para sofrer. A proposta de Deus não é essa. A proposta de Deus é que a gente aprenda. Que nem a gente faz com o nosso filho na escola. Alguém tem dó de acordar a criança 6 horas da manhã para ir na escola às 7? A gente tem, né, um pouquinho de dó. A criança está lá, mas a gente acorda. Não é um sofrimento? Seria tão gostoso deixar ele dormindo, né? É um sofrimento, mas que a gente proporciona. Ah, mas você está fazendo teu filho sofrer? Não, você está ensinando teu filho, porque vai ser importante para ele. Não é assim que a gente faz? Deus faz a mesma coisa. Só que tem o espírito que vem e não aceita a dificuldade. Como tem o aluno que vai na escola o ano inteiro e não estuda. O que acontece com o aluno? Repete ano. Fulano, teus amiguinhos foram tudo para o primeiro colegial, você vai ficar na 8ª. Se a gente recebe a dificuldade, a doença, e não aprende nada com ela, nós vamos desencarnar, chegar lá em cima e nós vamos pedir para Deus: Pai, faz eu voltar sem aquela perna de novo, porque eu era sem perna, eu não aceitava, eu era orgulhoso, eu vivia xingando, reclamando, eu praguejava contra Deus, eu fiquei mais violento, eu separei da esposa, eu perdi emprego por não aceitar a falta daquela perna. Ou eu tinha o diabetes, mas eu não fazia dieta, eu não cuidava do meu corpo. Quando a gente não aceita a dificuldade, isso aumenta o nosso sofrimento. No Espiritismo a gente tem um nome para isso, pessoal, chama resignação. Resignação é aceitar o problema e seguir em frente. E com as doenças é a mesma coisa. Ah, então, já que eu tenho esse problema de saúde, eu tenho que aceitar e ficar aqui em casa e pensamento positivo? Não. Você tem que ir atrás de tratamento. Seja fazer uma cirurgia, tomar remédio, ter que ir na fisioterapia todo dia, seja fazer uma cirurgia espiritual, seja vir tomar a água fluidificada. O que é essa água fluidificada aqui? A gente bebe e a água passa pelo estômago, absorve no intestino, cai na circulação e traz coisa boa para a gente? Não.
Já estudaram a água fluidificada, é igual a outra. A água é um meio de transmissão de energia que vai beneficiar o nosso perispírito. Pode ser que eu fique curado tomando uma água fluidificada, ou pode ser que isso diminua as minhas dores, ou isso me acalme e eu aceite a doença. O passe é a mesma coisa, é magnetismo, cura o perispírito, harmoniza os chakras. Então eu tenho possibilidade de ser curado. Mas se eu tenho uma doença que eu não vou ser curado, da mesma maneira eu tenho que aceitar esse problema e seguir em frente. Um exemplo é o Chico Xavier. Chico Xavier tem um programa dele que chama Pinga Fogo. Vocês já ouviram falar desse programa do Chico Xavier? Entra no YouTube, tem lá a transmissão, acho que é TV Tupi, são 2 episódios. Esse Pinga Fogo é um programa famosíssimo, como se fosse o Faustão, lá na época, preto e branco, e ele é o recorde de audiência. Por quê? Porque as pessoas iam fazer pergunta para o Chico, e uma das perguntas que fazem para o Chico é: Chico, você tem esse problema na vista, o teu amigo Zé Arigó falou que pode te curar com uma cirurgia espiritual, por que você não faz? E aí, pessoal, o que vocês responderiam? Cadeia nacional. Um espírita sendo perguntado por que não faz uma cirurgia espiritual. E o Chico sofria com essa vista, pessoal, anos a fio. Vocês lembram, óculos escuros? Ele saía de Uberaba, porque na época não tinha atendimento, totalmente diferente de hoje. Ia tratar o problema do olho em São Paulo. Então ele pegava o ônibus, ia para São Paulo, recebia injeções no olho, pegava o mesmo ônibus, viajava lá suas 6, 8 horas, às vezes chegava à tarde em Uberaba, no dia seguinte, ia direto para o centro para psicografar e trabalhar até 1, 2 horas da manhã. Essa era a vida do Chico, sem reclamar. E o Chico responde, logicamente protegido por seus mentores, pelo Emmanuel, e baseado naquilo que ele viveu. Ele fala: eu sei que o Zé Arigó pode me curar. Quer dizer, eu acredito na cirurgia espiritual, mas eu sei também da importância dessa doença da vista, que me mantém focado no que eu vim fazer na Terra, ajudar as pessoas em psicografia. Olha a visão de um espírito diferente. A gente dá uma topada no dedão na mesa, já começa a xingar Deus e meio mundo. Quem largou isso aqui? Olha o que aprontou com o meu dedo. Tudo acontece comigo, até essa. Olha como é diferente. Quando a gente olha com a visão espiritual, nós entendemos que isso aqui é passageiro, que nenhum sofrimento é para sempre, que basta a gente ter fé em Deus, mudar a atitude. É possível, porque depende só da gente, não depende dos outros para a gente fazer isso. Então a doutrina espírita vai nos ensinar que a doença é parte importante do nosso crescimento espiritual. Sofrendo bem com o problema, eu estou livre, seja nessa ou em outra encarnação desse problema. Agora vamos seguir em frente. E aí, uma outra pergunta. Fiz uma cirurgia espiritual, respondendo a tua pergunta, e não fui curado. E aí, pessoal? Não tenho fé, não tenho merecimento, o que vocês acham? Eu tenho um caso na minha família, de uma pessoa que é espírita, que frequenta o centro, que se dedica, que faz o culto evangélico no lar, teve um problema de saúde, mandou a cartinha para esse centro do Rio de Janeiro, não ficou curado. A vizinha do lado, um exemplo fictício, a casa dela é uma bagunça, é um clima péssimo, eles vivem se embriagando, ela bate nos filhos, ela xinga o marido, não trabalha, fica o dia inteiro à toa, fofocando, não frequenta uma religião,
fez uma cirurgia espiritual e foi curada. Como é que pode isso? Fé não pode ser. Merecimento, a princípio, menos ainda, né? Muitas vezes, pessoal, a gente ainda tem necessidade da doença. Às vezes nós precisamos da doença, e o único que sabe se a gente precisa ou não precisa ainda é Deus. Por mais que a gente queira, nós não sabemos. Por mais que uma criança queira ir na Disney, sozinha ela não vai. Ela não sabe ir para Disney sozinha, não sabe pegar o avião, não sabe fazer reserva de hotel, não sabe comprar o ticket, não sabe falar inglês. Ela quer, mas ela não sabe. Muitas vezes a gente quer ser curado, mas nós não sabemos o que é importante para a gente. Esse conhecido meu fez a cirurgia no hospital e ficou curado. Só que quando você faz a cirurgia espiritual, no outro dia quem operou lá vias urinárias, urina um pouquinho de sangue, quem operou a coluna está com uma dorzinha, às vezes sai uma hematominha, e você vai embora trabalhar, porque teu corpo está curado espiritualmente. Agora uma cirurgia no hospital é diferente. Você vai ter que internar, vai ter que ter paciência, porque espera para entrar na sala cirúrgica, vai ter que superar os medos de estar naquele ambiente. Depois que opera tem que fazer o repouso, 15 dias de repouso em casa. Olha a paciência. Você vai depender dos outros, porque as pessoas vão ter que te ajudar. Quem é muito orgulhoso não aceita ajuda. Veja, a doença ensina, e quando a pessoa muda, quando a pessoa passa a ser mais humilde, mais paciente, menos orgulhosa, quando ela vê que ela não é o único ser do mundo, que outras pessoas estão junto, ela não vai precisar mais da doença. Quem não aprende nada tem a recidiva do problema ou outros problemas que virão à frente. Então, além do merecimento, além da fé, às vezes existe a questão da necessidade. Para encerrar o nosso bate-papo, vou trazer um exemplo muito infantil aqui para a gente. Vamos supor que a gente pega o nosso filho lá de 5, 6, 7 anos de idade, chame-o e fala: filho querido, qual você prefere? Esse prato aqui com arroz, feijão, uma carninha, salada, ou essa taça de sorvete com esse calda em cima de caramelo, com esse canudinho, com essas coisinhas coloridas, chantilly? O que o nosso filho vai falar, pessoal? Qual que eles vão escolher? Eu diria que ele vai escolher o sorvete no café da manhã, no almoço e no jantar. Não é assim? É? Quem tem criança pequena sabe. Quem é vô, quem é vó, né? Pois bem, pessoal, quando faz isso, nós chegamos para o nosso filho e dizemos: filho querido, calma, primeiro come um salgado. Não é assim que a gente fala? O salgado vai te deixar forte, você vai crescer, você vai ter força para brincar, força para estudar, para se desenvolver. Você vai crescer e vai ficar dono do seu próprio nariz. Você vai desenvolver o seu livre-arbítrio. Você vai tomar suas decisões. E quando você comer o salgado, depois vem a recompensa, que é o doce. Nós fazemos isso ou não? Fazemos, né? Pois bem, meus irmãos, Jesus faz a mesma coisa com a gente. No momento em que a gente está no desespero, na tristeza profunda, na solidão, na perda de alguém, no momento que a gente está reclamando, que a gente está falando mal de alguém, nos momentos que a gente recai nos vícios, nos momentos que a gente está na escuridão,
Jesus vem para a gente e fala: calma, meu filho, paciência, teu espírito é eterno, tudo passa, nada é para sempre. Te fortifica, segue com coragem, tenha fé, paciência, seja humilde, esqueça de si mesmo, pratique a caridade. E quando você aprender tudo isso, eu estarei aqui, ao lado de meu Pai, a te esperar. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite.